sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos aqui com mais uma aula de inglês, aula 10.1, que vai trazer um tema parecido com o tema da aula passada, aula 9, que foi dos plurais de substantivos. A gente vai dar uma aumentada nesse conhecimento sobre plural. Vamos falar sobre substantivos contáveis e não contáveis hoje, beleza? Algo bem simples, bem fácil. E a gente chama ele de countable and uncountable nouns, ou seja, substantivos contáveis e não contáveis. Let's begin, vamos começar a aula. Coloca aqui para mim atrás na tela, por favor. Atrás a tela. Isso, para a gente começar a nossa aula 10.1. E a gente tem aí o título da aula, que é esse aqui, ó. Countable or uncountable. É uma pergunta, ou seja, contável ou incontável. A gente vai aprender hoje sobre isso. E aí a gente vai falar sobre eles e os quantifiers também, que são os quantificadores que são usados para falar de quantidade de coisas. E a gente vai entender melhor isso daqui a pouco. A aula ela vai ser toda em inglês. Sabia disso? Eu trouxe uma aula toda em inglês para vocês. Claro que eu vou traduzir. A partir do momento que eu vou falando, eu vou traduzir e vai ser bem facinho, tudo bem? Let's begin, vamos começar. A gente vai falar aí primeiro sobre eles, para entender o que são substantivos contáveis e não contáveis. Eu tenho certeza que vocês, alunos, já sabem, vocês estão no primeiro ano, já estudaram isso em português, com certeza. E vamos começar a falar sobre isso agora. Olha só. Countable nouns are things we can count. Ou seja, substantivos contáveis são aqueles que a gente pode contar, né? Colocar ele no plural, fazer mais de um aí. Então, a countable noun can be singular, ou seja, o substantivo contável pode ser singular, certo? E nós temos aqui nos examples dele, que a gente tem I eat a banana every day. Eu como banana todo dia. E a gente também tem essa opção de colocar ele no plural, né? Ele pode estar no singular e pode também estar no plural. Eu não coloquei aqui um exemplo com a palavra banana, mas se eu fosse falar bananas, tem problema algum, porque a palavra banana ela é um substantivo contável, onde eu posso colocar ele no plural. Então, I eat a banana every day. I eat bananas every day. Lembrando que esse a aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas esse a, que é esse artigo definido, a gente estudou lá atrás, em algumas aulas passadas, que eu falei sobre eles para vocês, o a e o an, que significa uma, que são aqueles artigos indefinidos. Ele só vai ser utilizado, né, com substantivos no singular. Por isso que aqui eu tenho a banana. Agora, se eu fosse falar no plural, eu teria que tirar esse artigo aqui, indefinido, porque eu não vou poder usar ele com palavras no plural. Tudo bem? Então, I eat bananas every day. Sem esse a também estaria ok. Aí eu tenho aqui um outro exemplo. We do not have enough cups. We do not have enough cups. Nós não temos copos suficientes. Aí a palavra cups é o substantivo aqui que é contável. Ele tem aqui o S no final, fazendo aí parte da regra geral dos substantivos que passam para o plural. Você lembra da aula passada? Regra geral, só acrescenta o S. Vamos falar de uncountable nouns, substantivos incontáveis. Are things we cannot count. São coisas que a gente não pode contar. Ou seja, colocar eles no plural. An uncountable noun has only one form. Ou seja, um substantivo incontável só tem apenas uma forma. Temos aqui os examples. I eat rice every day. Eu como arroz todo dia. Rice, que é o substantivo arroz, geralmente as comidas, de um modo geral, não todas, tá? Algumas aí, bastante, né? Muitas comidas, elas são incontáveis. Então, eu tenho aqui o rice como substantivo incontável, não posso colocar plural nele, colocar S ou algum outro tipo de plural, não existe. Tudo bem? We do not have enough water. Perceba que são frases parecidas, só que muda os substantivos. Aqui eu estou usando water agora, aqui eu usei cups, aqui eu usei banana e aqui eu usei rice, que é arroz. Então, we do not have enough water, nós não temos água suficiente. E water, que é essa palavrinha aqui, water, ela é água e água também é um substantivo incontável. Dando aí um adendo, um detalhe, que no inglês pode haver certas confusões para quem está estudando, porque tem substantivos incontáveis no português que são contáveis no inglês e tem substantivos incontáveis no inglês que são contáveis no português. Então, assim, nem sempre vai seguir a mesma regra das línguas, tá? Ah, porque tal substantivo é incontável no português, no inglês também vai ser.
Não. Um exemplo aí é a palavra information, que eu passei na aula passada para vocês. Information, que é informação, ela é incontável em inglês, ela não vai para o plural. Você não tem informations com S no final. Já no português você tem essa variação, né? Você tem essa flexão do plural com informações. Vamos lá continuar nossa aula, vamos falar agora de quê? Desse A e desse N. Como tá um pouco ruim para você enxergar, coloca aí totalmente a imagem na tela. Isso mesmo. Então eu vou aqui para mostrar para vocês o seguinte. Olha só. Esse A e esse N que eu acabei de falar aqui são aqueles pronomes... Oh, perdão, tô com o pronome na cabeça. São aqueles artigos indefinidos que significa o quê? Uma. Um e uma. Eles não são usados para substantivos no plural. Isso vocês já sabem, como eu entendo agora. Isso também teve uma aula sobre, a gente teve uma aula sobre isso também. Então, olha só, we can use, opa, perdão. Tá bem pequenininho aqui, né, a minha canetinha, quase que eu não enxergo ela aqui. We can use a, and, for singular countable nouns. Ou seja, nós podemos usar o a e o and, que é esse um e uma, para substantivos contáveis no singular. Não no plural, porque os contáveis vão para o plural, mas a gente só vai usar o I e o N para substantivos contáveis no singular. Beleza? Só para relembrar isso aqui, dando check nisso, nessa informação. A gente não vai continuar falando sobre isso, já teve aula sobre isso, então vamos continuar aqui. In sentences with uncountable nouns, the article A is sometimes used, but only when it integrates phrases that help specify a certain quantity. Presta atenção nisso aqui. Em sentenças com substantivos incontáveis, o artigo a, ou até esse and, aí que é a variação dele, você lembra lá porque você usa um e usa outro? Você consegue lembrar? Vou fazer aqui uma breve lembrança para você. Esse a você vai usar antes de substantivos contáveis no singular que comecem, né, e tem o som aí de... consoante, você lembra disso, né? E o N, que termina com esse N no final, você vai usar para substantivos contáveis no singular, com palavras, substantivos que comecem com vogal, né? Que tem som de vogal, tudo bem? Relembrando isso aí, vamos lá para essa questão aqui, nas sentenças com substantivos incontáveis, esse artigo a ou a variação dele, N, é às vezes usada, mas somente, but only, olha em vermelho aí, quando está integrado em frases que ajudam a especificar uma certa quantidade. Olha esses dois exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês. Veja bem. Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. A gente está falando aqui de oil, ou seja, de óleo. I'm going to the supermarket to buy a bottle of oil. A bottle of oil. Ou seja, uma garrafa de óleo. Óleo é um substantivo incontável. Eu não posso contar óleo, tudo bem? Então, ele nunca vai para o plural. Nunca vai para o plural. E aí eu vou usar esse a juntamente aqui com essa palavrinha, justamente isso aqui, que integra, uma palavra que entrega, que é a frase que especifica uma certa quantidade. A gente está falando aqui de garrafa, então uma garrafa de óleo. Uma garrafa de óleo. Já aqui, I am going to the supermarket to buy 3 bottles of oil. Aqui tá bem ruim aqui com a minha canetinha, só um minutinho. 3 garrafas, vou trocar a cor. 3 bottles. Gente, eu não sei por que não tô conseguindo aqui. Eu acho que é algum problema aqui com essa... não quero encostar na frase. 3 bottles, agora sim. 3 garrafas de óleo. Presta atenção aqui que a palavra bottles, garrafas, que eu não queria riscar a palavra, mas acabei riscando novamente, ela tá no plural, porque essa palavra bottle, ela pode ir pro plural. E aqui eu tenho o número 3. E esse 3 tá o quê? Tá concordando com a palavra garrafa e não com a palavra óleo. São 3 garrafas de óleo. O óleo permanece no singular. Permanece no singular. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Uma garrafa.
uma garrafa. Também está concordando aqui com a palavra garrafa. A bottle of oil. Uma garrafa de óleo. Muito bem? Então é isso. Lembrando aí do nosso and, que são esses artigos indefinidos. Vamos continuar nossa aula falando de expressions of quantity. Expressões aí de quantidade. Temos aqui na nossa aula várias expressões de quantidade que nós vamos aprender, tá? Para usar tanto com substantivos contáveis quanto com substantivos incontáveis, e alguns também usam tanto em um quanto em outro, tudo bem? Vamos começar aqui com o famoso some. O some, cadê ele? Aqui. We use some with affirmative sentences with both countable and uncountable nouns. A gente usa aí o some, que é esse quantifier, né? Esse quantificador que fala sobre quantidade, com sentenças afirmativas, certo? Presta bem atenção, isso é importante que você saiba as nuances de uso dessas palavrinhas. Então, o some é usado em frases afirmativas with both countable and uncountable nouns. Ou seja, tanto com substantivos contáveis e com substantivos incontáveis, ele é usado com os dois, tudo bem? Vamos para os examples. Olha só. There are some potatoes. There are some potatoes. Todo mundo concorda que potato, que é batata, está aqui no plural. Está no plural, portanto, você tem aqui essa questão da variação do plural, que a palavra potato, ela termina no O, ela faz parte daquela regrinha, né, de substantivos que terminam com O, e aí você acrescenta ES no final dela. E eu uso o some para falar de quantidade, e vai significar aqui alguns. There are some potatoes, ou seja, há algumas batatas. There is some water, ou seja, there is some water, a água. Lembrando que water é um substantivo incontável, então você não vai falar águas, né? Você não vai dizer isso. Então, tem água. E você não traduz esse some aqui não para esses substantivos incontáveis, você só acrescenta ele na frase, ok? Mas você não faz essa tradução, de fato, dessa palavrinha some, beleza? Que significa, você já sabe, né? Vai significar aí algum, ok? Muito bem? Alguns, né? Isso para frases afirmativas. Vamos mais, porque a gente tem mais informações sobre essa palavrinha aí. Ó, we use some in questions when we ask for things and offer things. Então, a gente também vai usar some em perguntas quando nós estamos o quê? Ask for things, quando nós estamos pedindo por coisas e oferecendo coisas também. E isso para frases que têm perguntas. Então, a gente já viu essa questão das afirmativas e agora para frases que têm perguntas. Muito bem? Então, vamos lá para os examples. Can I have some water? Can I have some water? It's a question, é uma pergunta. E na tradução, eu posso, aí no caso, beber água? Posso beber água? E você não traduz aqui para alguma água, né? Porque fica estranho, como eu falei, o water é incontável. Então, você fala, posso beber água? Mas você usa esse some porque faz parte da regrinha de você precisar usar eles. Tudo bem? E aí a gente tem aqui mais um outro exemplo. Would you like some chips? Would you like some chips? Nesse caso aqui vai ser uma offer, uma oferta. Aqui eu estou pedindo por uma coisa nesse primeiro exemplo e aqui vai ser uma oferta nesse segundo exemplo aqui. Would you like some chips? Você gostaria de batatinhas? Ou então eu posso traduzir aqui para algumas batatinhas sem problema algum. Tudo bem? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E a gente tem mais informação aqui, ó. We also use some in a question when we think the answer will be yes. Então, a gente também vai usar o some para perguntas. Claro que a gente já vai usar ele para pergunta naturalmente, como já está aqui. Mas quando a gente acha que a resposta vai ser sim, a gente também usa esse, só para dar um adendo aí,
mais uma informação sobre o some. Então, ó, have you got some new glasses? Você tá vendo que a pessoa tá com óculos novo e aí você pergunta, você adquiriu aí, pegou, né? Tá usando novos óculos? Você tá vendo que a pessoa tá usando óculos novos, mas você faz essa pergunta só para, né? Para fazer pergunta normalmente, mas você sabe que a resposta vai ser essa questão aí do sim. Então, por isso que você usa o some. Então, para resumir, o some ele é usado em frases afirmativas e com countable and uncountable nouns, ou seja, com substantivos contáveis e incontáveis, e também usado em perguntas, tudo bem? Perguntas, de forma geral, perguntas. Então, você vai usar o some dessas duas formas aí, tudo bem? E vamos para o any. Any é outro expression of quantity, tá? Outra expressão de quantidade que a gente vai usar juntamente. O some e o any faz parte aqui é como se fosse uma matéria, eles dois estariam sempre juntos. Inclusive, eu acho que lá na terceira temporada das nossas aulas, a gente vai ter uma aula com o some e com o any de novo, mas só que agora eles de uma outra forma, né? Vai mudar alguma coisinha, mas eles vão ser integrados a outras palavras logo depois. Vamos falar sobre o any agora para começar. O any, a gente faz o que com ele? We use any with negative sentences with both countable and uncountable nouns. Ou seja, a gente vai usar o any com sentenças negativas, tanto com substantivos contáveis e incontáveis. Da mesma forma lá do some, a gente vai fazer essa questão com o any, muito bem? Vamos lá para as frases, né, os examples. We haven't got any bananas. We have got any bananas. Nós não temos nenhuma banana. Detalhe, quando o any é usado em frases negativas, você vai traduzir ele para nenhum, nenhuma. Por quê? O any, ele não tem somente essa tradução, tá? Ele pode também significar algumas, tudo bem? Ele vai ter essa tradução para frases negativas, porque você não pode usar dupla negativa no inglês. Então, geralmente, as pessoas que gostariam de colocar aqui, we haven't got, mais uma negativa aqui, fora o N, a pessoa querer colocar nenhuma, você pensa assim, como é que é nenhuma em inglês? Então, nenhuma, ela vai querer colocar nothing, nada, né? Mas não é, o nothing não vai ser usado aqui com essa ideia, que a gente ainda vai aprender sobre essa palavra mais lá pra frente. We haven't got any bananas. Você sempre tem que usar o any em frases negativas. E até em outro contexto que a gente vai usar esse some e o any, você vai utilizar ele também em frases negativas, porque não pode nunca acontecer a questão da dupla negativa. Claro que existem músicas, enfim, né? Em questões assim onde você tem uma liberdade para fazer isso. Eu até esqueci o nome dessa tal da liberdade. Esqueci o nome aí, que se eu lembrar eu falo. Então, any é usado aqui porque está em frases negativas. We have not got any bread. Ou seja, nós não temos nenhum pão. E esse any vai ter tradução de nenhum aqui para frases negativas. Muito bem? Então, vamos para a próxima. A gente também vai usar o any. We use any with both countable and uncountable nouns in questions. A gente também vai a gente também vai usar o any para substantivos contáveis e incontáveis da mesma forma aqui e agora em perguntas. Então, a gente já viu, usamos em frases negativas e usamos em perguntas. Vamos para os exemplos aqui. Olha os exemplos aí, ó. Vamos lá. Are there any tomatoes? Are there any tomatoes? Ou seja, há tomate? Há algum tomate? Porque, veja bem, o some e o any, eles vão ter aí essa mesma tradução, né? Também de algum e algumas. Só vai mudar em algumas questões aí a tradução, como, por exemplo, na hora de fazer aqui na negativa, você vai traduzir o any para nenhum, nenhuma, né? Ou nenhumas, nenhuma, perdão. E aqui nas perguntas, ele vai ser traduzido para algum, alguma. Então, are there any tomatoes? Há algum tomate? Is there any meat? Há alguma carne? Perceba que eu não trouxe a tradução aqui para vocês em português em nenhum momento aqui da nossa slide, mas eu estou falando, tudo bem? Estou falando a tradução, mas eu não trouxe a tradução do slide.
Mas eu estou falando, então eu espero que vocês estejam entendendo que vai ser esse algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, tudo bem? Mas esse nenhum, nenhuma vai ser usado apenas com N em frases negativas. Muito bem? Então vamos lá. A gente agora vai entrar para uma outra questão, de novo falando de quantity, de quantidade. Vamos sair do some e do any. Tudo bem? E vamos entrar agora para o much, que é o primeiro que a gente vai ver agora. Mas, basicamente, para relembrar lá, o some e o any, que a gente acabou de ver, vai ser traduzido como algum, alguma, alguns, algumas e nenhum, nenhuma, principalmente o any em questões negativas. Beleza? Tá. E para não esquecer, você também pode utilizar um pouco de para o some na hora de fazer perguntas. Por exemplo, can I have some water? Eu posso ter um pouco de água? Would you like some chips? Você gostaria de um pouco de batata? Então, ele também tem essa tradução de um pouco de para perguntas, o some, tudo bem? Então, vamos lá para o much, que é o primeiro quantity que a gente vai ver nessa seara aí, porque vai ter o much e o many. Os dois são usados de forma diferente. Preste atenção sobre o much, que é um outro quantifier, outro quantificador, que daí fala de quantidade das coisas. Então, we use much in negative sentences and questions with uncountable nouns. Ou seja, você vai usar esse much somente com substantivos incontáveis, tudo bem? Presta atenção nisso, só com incontáveis. Existe muito essa como eu posso dizer, não é nem erro, essa confusão, melhor falando, entre o much e o many para algumas pessoas que estão estudando inglês. Mas é muito fácil se você for parar para pensar. O much, ele só é usado com substantivos incontáveis, aqueles que você não pode colocar plural. Então, we never use much in affirmative sentences. A gente nunca usa também o much nem frases afirmativas, tudo bem? Então, tendo em vista isso, vamos lá para as nossas frases com o much. Olha só. I don't eat much salt. I don't eat much salt. Salt. Do you eat much salt? O que é isso? Eu não como muito sal. Do you eat much salt? Você come muito sal? Beleza? Então, gente, sinceramente, não é difícil, é fácil. O much usado em frases aqui negativas e só com substantivos incontáveis. E sim, o sal você não pode contar, ele é considerado aí um substantivo incontável. Muito bem? Então, vamos lá para a próxima. Olha só. A lot of can also be used in this case. A lot of can also be used in these cases. Eu esqueci até de colocar a minha entonação. A lot of, que a gente vai ver daqui a pouco. Só coloquei ele aqui para você visualizar que também você pode usar em alguns casos. Esse a lot of significa muito, muito de ou muito. A gente vai ver daqui a pouco ele, tá? Essa expressãozinha aqui que é uma quantificadora também. I don't eat a lot of salt. Eu não como muito sal. Do you eat a lot of salt? Você come muito sal? Tá vendo que é a mesma frase, que eu acabei de falar aqui, só que agora eu tô usando um outro quantificador, que é esse a lot of, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A lot of. Muito bem. Então, esse much, ele vai significar o quê? Ele vai significar muito, beleza? Ele vai significar muita, muito ou muita para substantivos incontáveis. Vamos para a próxima. Agora sobre o many. We use many in negative sentences and questions with countable nouns. Diferentemente do much, o many vai ficar em sentenças negativas, também como lá no much, mas diferentemente dele, ele vai ser usado, e questions também, mas diferentemente dele, ele vai ser usado com countable nouns, ou seja, com substantivos contáveis, aqueles que você pode colocar o plural,
Tudo bem? Temos aí como example, I don't eat many cakes. Eu não como muito bolo. Eu não como muito bolo. E a tradução do much e do many vai ser a mesma. Tudo bem? A tradução do much e do many vai ser a mesma, ou seja, muito, muita. Muito bem? Ou muitas, né? Muito, muitos, muita, muitas, porque você pode colocar no plural também, porque o many é usado com substantivos contáveis, ou seja, aqueles que podem ser colocados no plural. Do you have many books? Você tem muitos livros, porque você pode contar um livro. Você pode dizer one book, two books, three books, four books, 10 books, e assim vai até, sabe, sei lá quantos milhões de livros. A lot of, que é esse outro quantifier aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, também can also be used in these cases. Também pode ser usado nestes casos aqui. Olha só, I don't eat a lot of cakes. Eu não como muito bolo, ou muitos bolos. Do you have a lot of books? Você tem muitos livros? Tudo bem? Mesma coisa que aconteceu com much. Essa questão do a lot of pode também ser usado aqui no many, que é em substantivos contáveis. Certo? Tradução de much, many é a mesma coisa. Muito, muita, muitos, muitas, sendo esse no plural, ficando apenas com o many. Beleza? Então vamos lá. Seguindo agora ainda com o many e o much, vamos ver ele nas suas formas de interrogação. Sim, quando você quer falar de quantidade, perguntar a quantidade de algo, são essas palavrinhas que você vai utilizar. Para perguntas, elas são até acompanhadas desse pronome interrogativo aqui, o how, que é o pronome interrogativo e o único que começa com H, né? Porque todos os pronomes interrogativos, que são aqueles usados para fazer perguntas, todos começam com WH, por isso que eles são chamados de WH questions. Gente, tá muito difícil aqui essa TV hoje para escrever. Agora foi. Praticamente tem que assassinar a TV para escrever. WH questions. Praticamente todos começam com WH, só o how é o único diferentão que começa com H, que são os pronomes interrogativos. Veja lá, a gente vai ter aula sobre isso, tá? Mas lá na terceira temporada, beleza? Então vamos lá continuar. We use how much, we use how many to ask about quantities. A gente usa o how much, que é o quanto, e o how many, que é o quanto também, para perguntar sobre quantidades. Então, how much mais o plus uncountable nouns, ou seja, é usado com substantivos incontáveis. A gente já viu que o much é usado com eles. How many plus countable nouns, ou seja, how many mais os substantivos contáveis para fazer perguntas, coisas que são contáveis. Vamos ver aqui uns examples. Countable, contáveis. How many apples do you want? How many apples do you want? Por que eu usei o how many aqui? Porque eu estou perguntando quantas maçãs a pessoa quer. E a palavra apple, maçã, essa bem aqui, ela é uma palavra contável. Tanto é que ela está aqui no plural, certo? Ela está no plural, então por isso que eu usei how many. Eu não posso falar how much apples do you want, porque estaria errado. Agora, com uncountable, how much rice do you want? How much rice do you want? Substantivo incontável aqui no caso é o rice, que a gente viu lá no início da nossa aula. E o rice, ele vai ser o quê? Arroz, e arroz é incontável. Então eu vou usar o how much para falar de substantivos incontáveis. Beleza? Para falar e para fazer perguntas aqui no caso. How many, how much? Vamos lá relembrar? Antes de a gente continuar. Much, usado em frases negativas, nunca em frases afirmativas, tudo bem? E perguntas também. E a gente vai usar ele com esse sentido de muito, muita. Many, com frases negativas e perguntas também. E vai significar muito, muita, muitos, muitas. Aí a gente também pode usar esse a lot of no lugar também de much e many, porque o a lot of ele é o que mais, né? O que mais pode ser usado, ele também vai ter essa tradução de muito, muita
Muitos, muitas. Tudo bem? A gente vai ver sobre isso já já. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Falando nele, olha só, ele apareceu aí. We use a lot of, a lot of, a lot of. Sim, é um pouco difícil de falar, você acha? Porque você tá falando, né, puxando um e o outro. A lot of. E aí você junta tudo, fica a lot of. A lot of in affirmative and negative sentences. Ou seja, olha aí, por isso que eu posso substituir o a lot of pelo many e pelo much. Porque, como eu disse aqui, porque ele é usado aqui, ó, como acabamos de ver, é usado em frases afirmativas, aliás, usado em frases negativas, por isso que eu posso fazer a substituição do much do many e, in addition, né, em adição aí, eu posso fazer em frases afirmativas ao contrário do much do many. E a gente também pode usar o a lot of em perguntas, em questions. So, we use a lot of in affirmative and negative sentences and in questions, em perguntas, with both countable and uncountable nouns. Ou seja, ele é o que mais abrange aqui, porque ele vai ser usado para tudo, afirmativa, negativa, interrogativa, e ele vai ser usado para substantivos é bom, hein? Substantivos contáveis e incontáveis, tudo bem? Vamos para os exemplos aqui. I drink a lot of milk. I drink a lot of milk. Eu bebo muito leite. Eu bebo muito leite. There are lots of apples on the trees. There are lots of apples on the trees. Presta atenção. Ó, esse lots of é a mesma coisa que a lot of. Você escolhe qual dos dois você prefere usar. O lots of, essa forma aqui, sem um A, ele é uma forma mais informal de ser usada. Mas as pessoas usam bastante. Mas você também pode usar o que a gente estava falando aqui, que é o a lot of, que é o, né, é o centro de tudo, mas isso aqui também é a mesma coisa, é uma outra forma dele, mas uma forma mais informal. Então perceba aqui com substantivo incontável e aqui falando de substantivos incontáveis e a tradução vai ser essa de muito, muita, muitos, muitas. Presta atenção, como a gente acabou de falar, we don't usually use many or much in positive sentences. Então a gente geralmente não usa, tá, o many e much em sentenças positivas e aí a gente usa o a lot of no lugar dele. We use a lot of instead. They have a lot of money. Eles têm muito dinheiro, porque isso aqui é uma frase afirmativa. Se eu quisesse colocar essa frase na negativa, presta bastante atenção aqui. Ai, tô levando meu celular, não sei por quê. Vou lá pra frente rapidinho. Se eu quisesse colocar nesta frase aqui, ó, they have a lot of money. Se eu quisesse colocar nesta frase aqui, o much many não estaria correto. Assim, a gente não tem, geralmente não se usa, né, em frases afirmativas. Agora, se eu quiser colocar uma negativa aqui, they don't have, aí eu poderia colocar o much ou many no lugar. Qual seria que eu colocaria aqui nessa frase? They don't have. Esse don't aí é a negação, tá? É um auxiliar, mas o not. Então, they don't have a lot of money. Eles não têm muito dinheiro. They don't have a lot of money. Então, ficaria como? They don't have much money. Por que much no lugar de a lot of? Porque eu posso substituir em frases negativas. Porque aqui é uma frase afirmativa, mas eu acabei negando usando don't aqui. Porque o much é usado com incontáveis e money é um substantivo incontável. Você não vai contar. Então, não é many money, e sim much money. Muito bem? Vamos voltar lá? Olha só. Temos mais informações aqui. E a aula está acabando, ainda tem um monte de coisa para passar a vocês. O tempo passa rápido, né? Gente, como é que pode? Vamos lá para o nosso próximo slide. Por que não está virando? Por que esse slide não está virando? Vamos lá. Ah, virou. Vamos agora falar sobre few and little. Ou very little. Very é bom, né? Very little. Eu estou aportuguesando aqui a palavra, que é uma beleza. Então, few e little. Ou very little. Tá? Você pode usar um dos dois. É usado para quê? To show that we are talking about a small amount. Então, few is for countable nouns and very little is for uncountable nouns. Ou seja, presta bastante atenção. O few e o little, eles são utilizados para falar
de coisas com uma quantidade pequena. Então, aqui no caso, a gente não está mais com muito e muito. A gente vai para onde agora? Pouco e pouca. Few, essa palavrinha aqui é para substantivos contáveis. Já o very little e o little vai ser para, né, substantivos incontáveis. Então, veja bem aqui. Few people came to the meeting. Few people came to the meeting. Ou seja, poucas pessoas vieram para a reunião. Poucas pessoas vieram para a reunião. E people é substantivo incontável. We have very little time. We have very little time. Nós temos muito pouco tempo. Ou então aquele pouco tempo, mas esse very little dá essa ideia de muito pouco, né? We have very little time. Nós temos pouco tempo e time é um substantivo incontável. I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Ou seja, aqui essa tradução vai ser de pouco, pouca. Tudo bem? A gente saiu de muito e muito e foi para pouco e pouca agora, usando few and little. Aí qual é a diferença dos dois? Um é para substantivo contável e o outro, os outros dois são para substantivos incontáveis. Seguindo aqui, a gente tem mais uma situação. A few and a bit of, tá? Presta atenção nessas palavras que estão em vermelho. A few and a bit of. Or a little. Você também pode usar a little. Porque esse a little, inclusive, é mais utilizado do que a bit of. Porque a bit of, eu acho que ele é mais formal. Então você acaba usando mais o a little. Então ele significa a mesma coisa que some. Some, alguma, né? E a gente usa, we use a few with plural nouns. Ou seja, nós usamos o few com substantivos no plural. And a bit of or a little with accountable nouns. Tudo bem? Então, lembra aí. A gente usa a few. Presta atenção que é diferente desse few aqui. Quando você coloca o a na frente, esse a na frente desse quantifier aqui, que essa TV tá ruim, gente. Eu não consigo fazer nada aqui com ela. Quando a gente coloca esse a na frente desse fio aqui, já vai dar uma mudança aí, tudo bem? Então lembra lá, o fio aqui nesse primeiro, que é pouco, pouca, tudo bem? Ele vai ser usado para falar de pequenas quantidades e para substantivos contáveis. Já o a fio, ele vai falar sobre o quê? Com substantivos no plural, e já aqui com substantivos contáveis, ou seja, você também pode colocar no plural aqui. E o a bit of or a little vai ser usado com substantivos incontáveis, que é a mesma coisa daqui, que também vão ser usados com substantivos incontáveis. Muito bem? Então vamos lá para esses nossos examples aqui. Mais examples envolvendo agora o a few e a bit of or a little. Beleza? I have a few ideas. Ou seja, eu tenho algumas ideias. E aí, essa ideia do a few, a bit of, a little, ela dá uma diferença entre esses outros dois aqui. A diferença é que esses dois aqui, tanto few quanto little ou very little, a ideia é que é pouco, que a quantidade é pequena, não é suficiente. Não é suficiente. Tá? Então, assim, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, não é muito suficiente. Já aqui, a ideia quando você coloca esse a no few e no little, a ideia é que é pouco, mas é suficiente. Por isso que significa, né, pode significar algum e alguma, diferente de pouco e pouca. Então, I have a few ideas, eu tenho algumas ideias, né? Pode também ser traduzido para poucas ideias, por que não? Mas só que a ideia aqui é um pouco diferente, é como se fosse mais do que o suficiente. There is a bit of milk left, ou seja, tem um pouco, né, algum leite, como eu poderia dizer, tem um pouco de leite, alguém deixou um pouco de leite? Não, então tem um pouco de leite, esse left aqui vai ser essa ideia de que foi deixado, né? Então alguém foi lá, bebeu e mais deixou um pouquinho. It needs a little more work, ou seja, precisa de um pouco mais de trabalho, né? Pode também ser traduzido para um pouco mais de trabalho ou algum. No caso aí, um pouco mais de trabalho, melhor do que traduzir como algum, beleza? Então, essa é a diferença entre o few, a few e
little e a little. Perceba aqui, ó, que são as mesmas palavras, tá? Só que aqui eu tenho a e ali eu não tenho. Aqui eu tenho o very para dar essa intensidade de muito pouco. E aqui eu tenho a outra expressão chamada a bit of, que é uma coisa mais informal. Aliás, perdão, mais formal, diferente do que a gente estava falando, né? Porque aqui não tem essa opção do formal e do informal, que são usados da mesma forma. Muito bem? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. O tempo acabou e ainda falta falar sobre isso aqui. Eu gostaria de continuar falando mais, mas a gente vai dar essa revisão na próxima aula. Mas vamos terminar a aula falando de uncountable nouns, ou seja, de substantivos incontáveis. Eu trouxe aqui uma lista, tá, para falar para vocês de substantivos incontáveis. Então vamos lá fazer a leitura. Quem quiser repetir aí comigo pode repetir, quem não quiser não tem problema algum. E vou até finalizar isso lá na frente da TV. Lá na frente da TV, para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos lá, só fazer a leitura e traduzir rapidinho. Vamos lá comigo? Coloca aqui atrás, por favor. Vamos lá, esses são substantivos incontáveis, tá? Temos o tea, que é chá, water, água, rice, arroz, bread, pão, milk, leite, meat, carne, cheese é queijo, salt, sal, sugar, açúcar, butter. O que é o butter? É a manteiga. Esse R tá assim, tá tortinho, mas foi um errinho de digitação, tá? Air é ar, e ele não é contável, tá? Então perceba que tem muito alimento aqui que é incontável, e agora a gente vai falar de algumas outras situações, como ar, não tem nada a ver com comida. Oxygen, o nosso famoso oxygen. Gente, acredita que eu sumiu a palavra em português? Daqui a pouco eu lembro. Oxigênio, pronto, oxigênio. Gente, como é que eu poderia esquecer? O que é isso aqui? Ah, isso aqui, na verdade, tem um erro de digitação, tá? Volta lá pra mim na tela. Volta lá pra mim na tela. Que aí tem um erro de digitação que eu não tô gostando, que não tava assim, não. Alguém mexeu no meu slide e mudou, porque aqui era um I, nada de A, aqui é um I. I de ilha, I de ilha, tá? A gente tá falando de quê? De ferro, iron, tá? Não é iron. Muita gente fala iron, né? Da famosa banda Iron Maiden, mas a gente chama isso aqui de iron, que é ferro. Advice, o que é isso? Conselho. Baggage or luggage, que é a mesma palavra, são sinônimos, que é o quê? A gente está falando aí de mala. Sim, mala em inglês não é contável. Em português é contável, mas em inglês não é. Behavior, comportamento. Furniture, que é o quê? Móvel, não é contável. Progresso. Travel, viagem. Apesar de ser várias viagens, a gente não coloca no plural em inglês. Temos aqui food, comida. Acredita? Comida também é uma palavra incontável em inglês. Homework, atividade de casa, também é uma palavra incontável. Work, trabalho, também é uma palavra incontável. Hair, cabelo, também é uma palavra incontável. Knowledge, conhecimento. Built, beleza. Fear, medo. Love, amor. Money, dinheiro. Research, pesquisa. Money novamente, porque a gente não pode ficar faltando dinheiro, né? E homework também, mais uma vez, porque a gente não pode ficar sem atividade, que vai acontecer daqui a pouco para vocês. Palavras repetidas e todas essas são incontáveis. Algumas vocês sabem que no português elas são contáveis, tá vendo? Por isso que é essa confusão. Desculpa aí por ter passado um pouquinho do tempo. See you next class. Vai ter nossa revisão para vocês compreenderem mais. And that's it for today. Bye, bye.